muito bem, começando com uma pauleira de um heavy metal, uma banda Led Zeppelin, o percussor do rock and roll, o percussor do heavy metal, Wall a Lot of Love. Isso é rock and roll, isso é Led Zeppelin. E com essa empolgação, com essa mesma empolgação que nós estamos falando, turminha do 8º ano, vocês estão bem? Depois de um som desse, não sei para vocês, mas para mim maravilhoso, né? Uma pedrada de rock and roll, muito pesado, muito bom. Bom, vamos começar a falar hoje sobre cobertura do corpo humano, sobre tecidos principalmente, né? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho atrás do que nós estudamos a respeito de o que é tecido. Tecido, obviamente, a gente tem como a pele, e a pele é o maior órgão do corpo humano. E aí eu tenho que lembrar uma coisa. No começo do ano nós falamos que a célula, menor parte do corpo humano, menor parte viva, né? Unidade morfológica viva, menorzinha que tem. Então, conjunto de células, tecidos. Conjunto de tecidos, órgãos. Conjunto de órgãos, sistemas, conjunto de sistemas, todo o organismo. Então a gente vem falando disso há muito tempo. Então a célula, ela é uma unidade fundamental do corpo. Quando você tem células juntas com a mesma função, eu tenho tecidos, são semelhantes, células semelhantes formam tecidos. E esses tecidos, quando também se formam, formam-se órgãos. Então a gente tem mais ou menos aí. Dentro do estudo da pele, a gente chama de histologia, estudo dos tecidos. Então você tem tecido epitelial, tem tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Todos esses tecidos que a gente tem, ok? A gente vai começar a estudar pelo epitelial, que é a nossa pele. Ou seja, eu tenho algumas camadas que eu tenho da pele. Eu tenho a epiderme, a derme e a endoderme. São as 3 camadas, ok? Onde a epiderme é a parte mais superficial. Essa parte que a gente tem aqui, que a gente enxerga, é como se fosse células justaspostas. O que é justaspostas? Ora, são células uma embaixo da outra que você tem. Entre essas células eu tenho esse cimento colocado aí, né, para ter essa proteção. Então o tecido epitelial, a grande função dele é a proteção. Ele não deixa passar nada, tá? E não é vascularizado, não tem artérias, não tem veias, tanto que aqueles cortes que são bem chatos, mas também não sangram, né, em função disso. Então o tecido epitelial, ele tem essas camadas. Tem que lembrar que na pele eu tenho, por isso que as 3 camadas, epiderme, derme e endoderme. E é por isso que eu tenho as famosas queimaduras de 1º grau, 2º grau e 3º grau, né? Na camada da pele, você tem, primeiro, a parte superficial. Não tem vaso sanguíneo, você tem só os pelos ali por cima, alguma coisa. E aí quando você queima, é aquele vermelhidão, aquela incomodação que dá só. Tá? Quando você chega à segunda queimadura de 2º grau, você já pega um pouquinho mais da derme, aí forma a bolha, aí sim é um pouco mais perigoso, tem que tomar um certo cuidado, né, para não ter nenhum detalhe para infecção nem nada. A de 3º grau já inclui uma boa parte de tecido adiposo, tecido muscular, já se compromete um pouco mais, ok? Então a gente está falando aí do tecido epitelial, que ele é um tecido de revestimento, ele reveste todo o nosso corpo. Por isso que a pele é o maior órgão do corpo humano, beleza? A gente vem agora a falar do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo eu posso falar que é um tecido de preenchimento. Ele vem logo abaixo do tecido epitelial, vem o tecido conjuntivo. Esse tecido também tem as células não justaspostas, mas espalhadas. O material que você tem entre as células já é maior, já tem uma maior quantidade, né? E ele tem a função de ligação, ele vai ligar um órgão a outro. Eu vou ter nele algumas outras coisas, por exemplo, eles vão ter uma baixa renovação celular. O que é isso? A cicatrização. Na nossa pele aqui por cima, a cicatrização é muito mais rápida e mais fácil. Quando eu falo no tecido conjuntivo, ele se torna um pouco mais difícil, não que não cicatriza. Cicatriza sim, mas uma velocidade menor, a gente pode falar isso, né? Lá que eu tenho o colágeno, tão famoso colágeno, para deixar a pele linda, maravilhosa. Então lá eu vou ter o colágeno, eu tenho as células de nutrientes, né? Eu vou ter bastante coisa relacionadas a isso. Então, entre a função que eu tenho do sistema conjuntivo, entre várias outras, né, as principais são unir e separar órgãos. Por que isso? Eu tenho alguns órgãos que podem ser unidos, outros podem ser separados.
esse meio de campo que quem faz é o tecido conjuntivo, ele que segura esses órgãos ou separa quando é necessário uma separação, né? Então, essa é a função do tecido conjuntivo que eu vou. Os tecidos conjuntivos que a gente sempre vê, e quando eu falo assim, qual o tecido de preenchimento que a gente tem? Imagina o que você tem entre a pele e o osso. Nossa, tem bastante coisa. Mais ou menos, né? Por exemplo, eu tenho gordura, tecido adiposo, é um tecido conjuntivo. Eu tenho cartilagem, tecido cartilaginoso, é um tecido conjuntivo. Osso, eu tenho osso, professor. Então, tecido ósseo é um tecido conjuntivo. E o tecido hematopoético. Nossa, que nome estranho. Professor, isso é sangue. É sangue, tá? Eu tenho sangue. Então imagina que você tem dentro da pele. Eu tenho gordura, eu tenho cartilagem, eu tenho osso, eu tenho sangue. É os nossos tecidos especiais que você tem, tecido conjuntivo. Vamos lá? Organizar a bagunça? Tecido conjuntivo, o que é? Tecido adiposo, gordura. Tecido cartilaginoso, cartilagem. Tecido ósseo, osso. E o hematopoético, que é o nosso sangue. E o músculo, professor? É o próximo tecido. Nós vimos tecido epitelial, nós vimos tecido conjuntivo, agora nós vamos ver tecido muscular. Então, o tecido muscular, a maioria do nosso corpo, ele tem músculo para nossa movimentação, para as nossas expressões faciais. Dizem até que a gente gasta mais energia em relação a músculo chorando do que rindo, ou seja, até rir é melhor do que chorar. Filosófico. Então, olha só, o músculo ele vai ter as células alongadas e a grande capacidade dele é de contração. Então, toda vez que você está movimentando, fazendo alguma coisa, é um sistema de contração que eu vou ter, tá? Ele não possui renovação celular. Então, quando você, por algum motivo, esse tecido muscular, ele não se renova. Então, tem que tomar bastante cuidado com ele também, né? Então, permitir os movimentos e manter o calor. Então, quando você está com frio, que você começa a movimentar, você esquenta a temperatura do corpo. Quem permite essa movimentação é a musculatura. Então, eles que nos dão força para tudo isso, tá? Um outro tecido que a gente estava falando bastante, aliás, o tecido muscular ele vai ter algumas divisões: tecido muscular liso, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular cardíaco. Então, o esquelético ele forma a carne do corpo, traciona os ossos nos movimentos voluntários. Esquelético, músculo esquelético não é estranho. Então, um músculo que está ligado ao esqueleto, ele vai fazer a nossa movimentação. Quando eu falo os lisos, em camadas dentro dos órgãos, então nos intestinos que eles têm. Então, são músculos no intestino, no estômago, no útero nas mulheres. Então, a gente tem essa musculatura toda colocada. O cardíaco é o coração. Então, ele que trabalha bastante para bombear nosso sangue. Então, a musculatura ela é demais importante. Tem músculos que você controla, né? E tem músculos que você não controla. Por exemplo, você controla o músculo do coração, você não controla. Você não consegue falar assim: coração, vamos parar de bater um pouquinho que eu estou cansado para dormir, daqui a pouco você volta a bater. Você não controla. O músculo que a gente controla, por exemplo, da boca, da língua, né, dos olhos, a gente está sempre movimentando. Então, isso é importante saber, tá legal? Então, o liso, tecido muscular liso, contração lenta e involuntária. O esquelético é um tecido muscular estriado esquelético, apresenta uma contração rápida e voluntária, que é o que a gente faz a movimentação aqui. E o cardíaco, ele é encontrado somente no miocárdio, que faz o batimento cardíaco. O tecido nervoso é formado por células chamadas neurônios, e eles que nos dão a informação dos estímulos. Então, tudo que eu quero falar, então o cérebro, através do sistema nervoso, manda a informação para minha boca devolve essa informação e a gente consegue formar palavras, consegue se comunicar. Por isso que às vezes a gente acaba não entendendo muito ou a gente não consegue falar muito, tá bom? Gente, a gente quando fala de sistema nervoso, tem que ver muito essa informação, o impulso nervoso que vai indo nos dar essa informação. Tá legal? Bom, eu deixei uma lista de exercícios para vocês. Na próxima aula a gente vai corrigir e tirar as dúvidas deles, ok? Gente, valeu, muito obrigado. Até!